professora Brum. Na nossa videoaula de hoje, eu vou te mostrar como fazer essa bolsa de mão super simples e bem rápida de ser feito. Ela é composta por apenas pontos baixos e aqui eu coloquei um forrinho também para dar um charme a mais. Lembrando que essa peça aqui, você faz ela toda ela à mão, não precisa de máquina de costura na hora de pregar ali o forrinho e fica bem legal para você fazer para vender, para presentear. Se você preferir, você pode colocar uma alça também, que fica bem legal. Fazemos de forma simplificada, em carreiras de ida e volta, apenas pontos baixos nós temos aqui, então é bem fácil de ser feita. O único segredo é você manter a sua atenção durante todo o seu trabalho ali, durante todos os pontos ali que você for confeccionar, que o final continuará igual o nosso começo, ficará certinho ali, como eu estou mostrando para vocês. Se preferir, pode colocar uma alça também, que fica bem bacana. A nossa proposta de hoje é uma bolsa de mão, mas fica a seu critério como fazer ali o acabamento, caso você queira colocar uma alça. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje. O material que nós vamos utilizar na nossa videoaula de hoje é um novelo de Euro-Roma Ecotrama, número 4. Ele contém 340 metros e 200 gramas. Agulha indicada no rótulo para crochê número 3, mas você pode usar maior ou menor de acordo com como é a tensão do seu ponto. Se é mais largo, se é um pouco mais apertado, você pode variar para mais ou para menos. O Ecotrama é um fio super macio e dá muita vida ao seu trabalho, deixa o seu trabalho com bastante caimento, justamente por ele conter 8 fios. Aqui vou te mostrar. Então, apesar de ele ser um fio número 4, ele contém 8 fios, o que torna esse fio super macio e gostoso de trabalhar. Então, eu vou utilizar apenas um novelo de 200 gramas para nossa peça de hoje. Vou utilizar também tesoura, agulha de tapeçaria, 2 botões imantados, agulha para crochê número 3 e tecido de sua preferência para fazer o forro interno ali, para dar um acabamento melhor na nossa peça. Não se preocupe se você não tiver máquina de costura, porque nós faremos esse trabalho todo à mão. Esqueci de dizer também que você vai precisar de uma agulha de costura e linha também, para nós costurarmos aqui os botões imantados e também costurarmos o forro. Para darmos início à nossa peça, nós vamos trabalhar com 45 correntes. Aqui eu já fiz as 45 correntes para adiantar. Esqueci de comentar ali anteriormente que a cor que a gente vai utilizar aqui é a cor 450 do amarelo ouro. Caso você tenha preferência por outra cor, também pode utilizar, fica de acordo com a sua preferência. Feito as minhas 45 correntes, eu vou voltar na segunda, que está na agulha não conta, esta é a primeira, esta é a segunda. Introduzo a minha agulha e vou trabalhar um ponto baixo. Vou na próxima e faço um ponto baixo também. Vou na próxima e faço outro ponto baixo. E vou trabalhando desta forma, fazendo um ponto baixo para cada corrente que eu tenho aqui. Então, eu fiz 45 correntes e voltei na segunda, eu vou ter no final 44 pontos baixos. Ele vai ficando desta maneira aqui. Então, eu vou terminar a minha carreira aqui até chegar ao final e já volto para mostrar. Finalizei aqui a minha carreira, então eu tenho 44 pontos baixos. Faço uma corrente, viro a minha peça. Já no meu primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo, outro ponto baixo no próximo, e assim eu vou trabalhando por toda a minha carreira. Uma dica importante é que você mantenha sempre a mesma tensão do ponto,
para que a sua peça fique da mesma largura, o tamanho todo, para que quando você finalizar a sua peça, chegar lá no final, ela não abra, não fique maior aqui que o seu início. Então, a gente vai trabalhando um ponto baixo em cada, até chegar ao final. Finalizei aqui a minha segunda carreira de pontos baixos. Ficou desta forma aqui. Vou medir aqui para que você possa comparar com o seu. Então, eu tenho 24 centímetros e meio. Pode variar para mais ou para menos de acordo com o seu ponto ou a agulha que você irá utilizar. Terminado a segunda carreira, faço uma corrente, viro a minha peça, volto trabalhando um ponto baixo em cada, até chegar ao final. Então, o nosso trabalho será todo dessa forma, você vai trabalhar em carreiras de ida e volta, fazendo pontos baixos, por 44 centímetros, que é o tamanho ali da nossa base para a nossa bolsa. Eu fiz 44 centímetros de comprimento e aqui vou fazer 44 centímetros, ou você pode fazer 95 carreiras. Depende de como você quer ali o tamanho da sua peça, então você pode medir por 44 centímetros para você trabalhar. Se quiser maior, também pode fazer. E trabalhei por 95 carreiras. Agora, caso o seu ponto tenha uma tensão diferente do meu, ele pode ser que ele fique maior se você trabalhar a quantidade de carreiras. Então, eu sempre indico que você trabalhe os 44 centímetros para ficar bem certinho ali a nossa peça. Então, eu vou continuar aqui até completar os meus centímetros ou as minhas carreiras, e aí eu já volto para mostrar. Eu voltei aqui, trabalhei os meus 44 centímetros em carreiras de ida e volta, ele dá esse efeito bem legal aqui. E aí, aqui, quando eu termino o meu último ponto, eu faço ali uma corrente apenas para fixar o ponto e vou cortar o fio e puxar ele todo para cá. Então, eu tenho aqui já a minha base para receber o forro. Importante sempre você manter a mesma tensão do ponto, para que quando você chegue lá no seu final do trabalho, quando você chegar lá no final, o seu início, veja, este é o meu início e esta aqui de baixo é a minha última carreira, para que eles fiquem todos iguais, dessa forma aqui, ó. Então, é importante você manter a tensão do ponto em todas as carreiras, para que o seu final seja igual ao início. Então, vou deixar a minha peça aqui, e agora vou tirar a medida aqui. Então, ele ficou com 25 centímetros de largura. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos pegar ali o nosso tecido para forro, o que você escolher, e aqui eu fiz da seguinte forma. Eu alinhavei com costura à mão, fiz uma pequena barrinha, para que ele ficasse um pouco menor do que o meu crochê. Então, ele vai sobrar um pouquinho aqui, aproximadamente uma carreira, e deste outro lado também. Aqui nas bordas nós vamos fazer da mesma forma, porque nós vamos costurar aqui e depois nós desmanchamos esse alinhavo para que fique bem bonitinha a sua peça. E aqui vai sobrar uma lateralzinha, porque depois, quando a gente for dobrar para costurar, eu preciso que essa borda esteja livre, para que eu não pegue o tecido ali e consiga fazer o acabamento perfeito. Então, aqui, vou posicionar para a gente iniciar a nossa costura. Lembrando que aqui, da nossa peça de crochê, eu vou virar aqui o nosso tecido, porque esse é o nosso lado direito, para que ele não fique aqui o motivo para baixo. Então, o nosso motivo em crochê, ele tem aproximadamente 25 centímetros aqui, quase 25. O meu tecido, eu deixei com 23,7, 23 e quase 24.
Então, você vai cortar ali o seu tecido para que fique essa bordinha ali. De comprimento, o nosso crochê, ele tem 44 centímetros. O nosso tecido, eu deixei com 43. Então, ele fica assim, e aí você consegue costurar ele para que depois a gente faça ali a nossa costura nas laterais. Como é que nós vamos costurar? De uma forma bem prática. E depois nós vamos desmanchar este alinhavo que eu fiz. Então, este alinhavo aqui, se você tiver máquina de costura, ótimo, você pode fazer. Caso você não tenha, você pode fazer esse alinhavo à mão, que fica bem legal também. Então, eu vou posicionar aqui. E vou começar a costura. Se você tiver ali alfinetes, você pode pegar os seus alfinetes e fazer as marcações para que o seu tecido não deslize. Caso você não tenha, não tem problema também. Então, para início, eu vou começar aqui nesta ponta, então, vou virar aqui. Vou pegar este meu fio, vou colocar aqui atrás, só para dar ali, para prender ele. E aí, vou começar. Então, essa costura que nós faremos terá que ser de uma forma que fique invisível. Então, nós vamos descer lá embaixo, colocamos a agulha aqui e vamos lá pra baixo, lá no crochê. E puxamos esse nosso fio, todinho ele. Agora, aqui, eu vou entrar num ponto bem próximo, onde eu tenho aqui, e vou sair aqui. Puxo o meu fio todo pra cá. Tome cuidado para ele não embolar, como ele fez aqui. Então, tem que ser bem devagar, para que ele não faça esse nozinho que nós temos aqui. Então, eu vou desfazer esse nozinho que eu fiz e já volto para mostrar. Desfiz o nozinho, agora puxo novamente com calma. E aí, eu vou te mostrar aqui como a linha fica super discreta, ela está bem aqui. Então, ela fica super discreta. Se você tiver um fio amarelo, um fio de costura amarelo, pode costurar também, que aí ele vai ficar melhor ainda. Feito isso, eu vou colocar aqui bem próximo e vou sair lá atrás de novo e vou puxar todo o meu fio com calma. Agora, coloco aqui, deste lado onde eu tenho o crochê, num fio bem próximo, e saio mais longe. Observe que eu fiz o ponto aqui, saio mais longe. Então, venho com ele todo pra cá, coloco o próximo aqui e saio de novo lá pra trás. Isso é pra você que não tem máquina de costura, caso você tenha, você pode costurar direto, ou se preferir que fique mais delicado, pode fazer à mão também, não tem problema, tá bom? Então, aqui não tem segredo, a gente vai trabalhando, passando o fio todo pra trás e todo aqui pra frente, tá bom? E aí, a gente vai costurando, é um exercício de bastante paciência, com bastante delicadeza pra você fazer essa costura e ficar bem bonitinho. Então, eu vou continuar aqui, observe como está o meu lado aqui, onde eu tenho a costura, quase invisível. E aí, eu vou costurar. Quando chegar aqui, nesta parte, eu costuro também. Quando eu chegar nessa aqui, eu também costuro. E assim, eu vou fazendo até chegar ao final. Voltei aqui, finalizei toda a costura à mão, pode observar que são pontos bem discretos, com uma cor clara. Caso você tenha linha de costura amarela, também pode costurar. Então, ela fica desta forma aqui. Esse é o nosso lado de fora, e esse aqui é o nosso lado de dentro. Então, vamos posicionar aqui, pra gente poder fazer a costura aqui das nossas laterais e depois fechar aqui, colocar os arremates finais. Então, aqui, pra a quantidade que nós vamos dobrar aqui é
16 centímetros. Então, dobramos, ele fica desta forma aqui. Aí, nós vamos usar a agulha de tapeçaria, e aí, vamos aqui, colocar no primeiro ponto. Aqui, eu não vou prender ainda, não vou dar nozinho. Vou passar mais uma vez aqui. Desta forma, prendi. Agora, estou com o meu fio todo do lado avesso, passo por um fio aqui e um aqui, saio todo pra cá, introduzo a minha agulha aqui, vou pra lá. E desta forma, a gente vai fazendo o que a gente chama de costura invisível. Então, vou costurando aqui, pegando os pontinhos, ponto por ponto. E aí, vamos indo, costurando até chegar aqui ao final. Vou costurar a minha aqui e já volto para mostrar. Finalizei aqui a costura desse lado, aproveitei já para esconder o fiozinho de início. Agora, vamos começar aqui do outro lado, vamos fazer a mesma coisa, fazer ali a nossa primeira volta. E depois, a gente vai trabalhando, pegando uma alcinha de cada lado e trazendo todo o fio, assim como nós fizemos na outra parte. Vou terminar aqui essa minha costura, até chegar aqui e volto para mostrar. Voltei aqui, costurei os meus dois lados. Então, agora, nós vamos colocar ali os botões imantados. Então, nós vamos colocar um em cada ponta aqui. Deixamos aproximadamente uns 2 dedos, mais ou menos, ou 1 dedo e meio. Nós vamos costurar ali com a linha de costura e a agulha de costura. E aí, depois, nós vamos medir para ver a quantidade que nós deixamos de ponto aqui, para fazer o fechamento perfeito. Então, a princípio, eu vou costurar essas duas partes, e aí eu já volto para mostrar como posicionar essas outras duas. Terminei aqui a costura. Então, nós vamos posicionar aqui, para ver onde nós vamos costurar os outros 2 botões ali para fazer o fechamento. Então, nós vamos colocar aqui, e aí vai dar mais ou menos aqui 5 centímetros. Então, deixando 5 centímetros, a gente pode costurar ali. Por exemplo, aqui, deixo 5 centímetros e aí costuro. Para ser mais exata, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entre a carreira número 12, 13 e 14, você vai costurar ali. Aqui, desse outro lado, você fará da mesma forma. Vou costurar as minhas aqui e volto para mostrar. Finalizei aqui também a costura desses 2 botões. Olha que legal, faz o fechamento. E aí, se você quiser colocar uma alça, fica bem legal também. Bem fácil a abertura aqui da nossa peça. O nosso lado de dentro fica desta forma aqui. Então, fica a seu critério se você quiser colocar uma alça e fica bem bacana. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar. Um super beijo e até a próxima!